Graças e paz do Senhor Jesus, aqui é João Vitor Oliveira, líder e fundador do projeto Semeando Vida. Há mais de 3 anos nós viemos realizando missões urbanas em todos os segmentos da nossa sociedade, seja em escolas, faculdades, nas praças, nas ruas. Aonde Deus tem aberto as portas, lá nós temos estado com muita alegria, com muito amor, com muita graça do Seu Espírito Santo para ministrarmos as boas novas de salvação. E hoje é justamente sobre esse assunto que eu quero falar contigo. Mas antes nós queremos anunciar um novo projeto que Deus tem colocado em nosso coração. Um curso básico de teologia sistemática, onde nós vamos abordar os principais assuntos para você se aprofundar nos estudos da Bíblia Sagrada. Independentemente da tua idade, é dever de todos nós conhecermos mais a respeito da Palavra de Deus e da sua pessoa. Um dos temas que nós vamos abordar nesse curso é justamente a missiologia. Nós vamos estudar a respeito das missões transculturais e também das missões urbanas, as missões que nós podemos realizar no nosso dia a dia, seja na escola, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, todos nós fomos chamados para fazermos missões, para cumprirmos com o ID. E hoje nesta aula que nós vamos estar disponibilizando de graça para você conhecer a nossa plataforma, eu vou contar com um grande amigo chamado Caleb Garbim, lá da cidade de Caxias do Sul, do nosso estado gaúcho. Ele vai estar falando a respeito das missões urbanas, ele que já vem realizando com muita autoridade do Espírito Santo projetos também nas praças, nas escolas há muitos anos. Nos conhecemos no ano de 2017 na escola missionária É Tempo de Colheita, na cidade de Montevidéu, no Uruguai, e de lá para cá Deus tem nos unido em um propósito de levarmos o seu evangelho a toda a nossa geração. Então, nesse momento, vamos estar rodando a vinheta. Fique aí conosco que você vai aprender muito a respeito das missões. E não apenas na teoria, você vai viver na prática a palavra de Deus. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Caleb Garbim e é um grande prazer e satisfação poder estar aqui falando com você. Desejo que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família e a sua casa. E eu já quero dar as boas-vindas a você para este nosso curso, esse módulo do curso de introdução ao curso básico de teologia. Nós vamos conversar aqui nesse módulo a respeito da missiologia. Entendemos os aspectos, a preparação, a grande ordem de Jesus a respeito dessa ênfase que está presente em toda a Bíblia Sagrada. Então eu quero te convidar a você participar de todo esse módulo. Serão aulas rápidas, dinâmicas, bem como objetivas, mas sempre trazendo um conteúdo de primeira para abençoar a sua vida e o seu ministério como um cristão aqui nessa terra. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você um texto bíblico que é o texto-chave, para todos nós cristãos, que é a respeito da grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Se você pode anotar, abrir a sua Bíblia, faça isso. Nós vamos verificar aí o que diz a Escritura no capítulo 28 de São Mateus, os últimos versículos desse capítulo, onde Jesus nos deixou uma ordenança muito importante e que cabe a nós até mesmo nos dias de hoje. Eu diria que nunca fez tanto sentido o evangelismo e missão como nos dias atuais. E o texto é versículo 18 até o 20 do capítulo 28 de Mateus. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto é poderoso porque Jesus aqui está nos deixando as suas últimas palavras na terra. Jesus está nos seus últimos momentos entre os cristãos após a sua ressurreição. Após ter sido crucificado na cruz, ele é ressurreto, e as suas últimas palavras, seus últimos ensinos são dizendo que agora toda a autoridade havia sido entregue a ele, e desta maneira ele estava nos confiando, nos delegando esta autoridade para sermos seus discípulos e cumprirmos o ID dele sobre a face da terra. É muito interessante que hoje nós temos visto uma tentativa de alguns cristãos, e por que não dizer talvez de nós enquanto jovens e adolescentes, de tentar terceirizar esta grande missão. Por que não dizer muitas vezes estamos até mesmo negligenciando um papel muito importante que temos
com os crentes no Senhor Jesus. Nós vemos dentro da igreja muitas vezes algumas esferas, alguns departamentos conhecidos como o departamento do círculo de oração, departamento de missões, departamento das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Mas sabe, existe uma preocupação porque missões não deveria ser um departamento onde alguns da igreja vão e fazem missão. Mas missão é de fato uma responsabilidade de todo cristão. Eu ouso em dizer a você que a partir do momento que alguém entregou a sua vida para Jesus, através daquela primeira experiência, essa pessoa já tem condição de ser uma testemunha do evangelho ao seu próximo. Lembra o que Jesus disse lá em Atos 1:8? Lucas, escrevendo Atos, ele registra onde Jesus diz assim: e vocês ficarão em Jerusalém até vocês serem cheios do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, começando por Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja, Jesus não estava dando uma oportunidade, uma opção, mas estava dizendo, vocês serão minhas testemunhas. Jesus aqui no ID, ele não está dizendo, olha, quem sabe vocês podem fazer discípulos. Talvez se couber na agenda da igreja local, se for uma boa ideia, vocês até executem, mas ponderem. Não, Jesus está dizendo, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. A nossa missão, querido amigo que me assiste aqui, irmão e irmã que me ouve, a nossa missão como cristãos é nós fazermos cópias de Jesus aqui nessa terra. Eu gosto muito dessa expressão do pastor Douglas Gonçalves, onde ele é o fundador, e líder do Ministério Desascope, que de fato a nossa missão é ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo aqui na terra. A falta de conhecimento e também de urgência tem nos feito trocar as prioridades com relação à evangelização. Tem um livro que eu gosto muito, e eu já quero deixar aqui como uma recomendação para você, é o livro Evangelismo por Fogo, Acendendo a Sua Paixão pelo Perdido. O escritor desse livro nada mais é do que Reinhard Bonk, um grande evangelista alemão, já falecido recentemente, se não me engano, no ano de 2017, 2018, um homem que entregou a sua vida à pregação do evangelho no continente africano. Depois de uma revelação ainda muito jovem, onde ele teve um sonho que o Senhor lhe mostrava o continente africano sendo lavado pelo sangue de Cristo, ele entendeu que o seu chamado era para este continente e ele gastou a sua vida. Há quem diga que em seu ministério, somente as pessoas que foram registradas conversões, fora aqueles que eles perderam o controle, cerca de 72 milhões de pessoas confessaram Jesus através da pregação e da vida e testemunho deste homem. E é algo realmente muito impactante, toda a obra, tudo aquilo que ele fez. Mas de contrapartida, ele deixa palavras muito simples no seu livro. Um livro poderosíssimo, mas que ao mesmo tempo nos traz algo objetivo, e eu quero ler para você. Ele diz assim: a princípio, Satanás utilizou apenas a perseguição e os falsos evangelhos, mas através do século, ele construiu um arsenal considerável de armas desonestas. Um tipo de arma que ele usa é dar aos cristãos outras prioridades. Preste atenção. Satanás não se importa que trabalhemos arduamente para a igreja, desde que isso nos mantenha afastados da pregação do evangelho, o que poderia causar um enorme dano ao seu reino maligno. Você consegue entender o quão interessante e quão profundo é isso? Esse homem aqui está dizendo que é possível eu e você estarmos trabalhando para a instituição igreja. É possível nós estarmos trabalhando para o CNPJ da igreja, para nós estarmos defendendo a placa da nossa igreja, a denominação, mas estarmos esquecendo da pregação do evangelho para o perdido. Existe um grande problema quando a denominação começa a falar mais alto do que aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu acho muito importante e é bíblico nós sermos submissos aos homens de Deus. A Bíblia nos orienta a sermos submissos aos pastores, aos líderes, aos obreiros, e o escritor aos Hebreus até diz que eles zelam pela nossa alma. Isso é muito importante. Agora, eu e você precisamos entender que a submissão bíblica, ela fica dentro das quatro linhas da Escritura. O que significa isso, Caleb? A partir do momento que nós estamos obedecendo, estamos sendo submissos a alguém que não fala e não dá ênfase sobre a necessidade de evangelização, que não impulsiona, que não catapulta o cristão a ir adiante e buscar almas para o Senhor, você deve deixar de ser submisso a uma liderança desse tipo. Por quê? Porque uma liderança assim, ela está indo contra os princípios estabelecidos pelo Senhor. Jesus aqui está nos dizendo neste texto que nós lemos que é algo imperativo. O ID não pode ser uma escolha.
O ID não é uma opção de alguém que diz, eu vou deixar tudo aqui na minha cidade e eu vou me lançar para uma outra nação. Certo tempo, até os anos 2000, nós tínhamos esse entendimento de que ser um missionário era você sair do Brasil, por exemplo, pegar um avião, você atravessar o continente e até a África. A África, quando se falava, existia uma comoção enorme. Você ir lá e gastar a sua vida. Isso é evangelismo? Sim. Isso é missões, evangelismo, algo transcultural. Mas eu quero lhe dizer, nós podemos ser um missionário e um agente de transformação na esfera onde nós estamos. Sabe, recentemente saiu uma pesquisa, eu quero ler essa pesquisa para você, onde um grupo chamado Grupo Barna, um grupo de pesquisa cristão, eu vi um vídeo de um pastor citando essa pesquisa e achei muito interessante. Eles fizeram uma entrevista com jovens cristãos, chamados jovens millennials, jovens de 23 a 38 anos de idade. E pasmem, jovens cristãos respondendo à pesquisa. E a pesquisa, o resultado dela foi que 47% dos jovens entrevistados, quase a metade, de cada 10, quase 5 respondeu que acha errado alguém querer evangelizar. Cara, aonde nós vamos parar? Você está percebendo como o pensamento da atualidade é de que ser um cristão, de que ser um evangelista, de tentar levar o evangelho às pessoas é algo que não dá prazer, é algo que você vai estar escandalizando, é algo que ficou no passado. As pessoas estão tentando dizer, e o pensamento de boa parte, quase a metade é, cara, evangelizar é coisa do passado. Mas eu quero lhe dizer que nós vamos experimentar um grande avivamento de missões, evangelismo, de mudança social. Só que para vivermos isso, eu e você precisamos nos dispor a sermos os evangelistas e missionários desse tempo. Aqui nessa pesquisa fica muito claro de que estamos dando mais ênfase ao politicamente correto do que ao biblicamente correto, ou celestialmente correto. Nós estamos permitindo que a nossa visão, que a nossa mente seja formatada pelo padrão deste mundo. Mas o apóstolo Paulo disse em Romanos 12 que nós não devemos nos conformar, não devemos entrar na forma, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Como eu transformo a minha mente, Caleb? Muito simples. Quando nós entendemos o poder da palavra escrita e praticada no nosso dia a dia. Adiante, quero dizer para você também que nem o inferno é capaz de nos parar. Já parou pra pensar nisso, cara? Nem o inferno, nem as potestades, nem o diabo tem poder de parar a missão da igreja. E a gente muitas vezes fica com medo de qual vai ser a reação das pessoas. E se eu pregar e ele não aceitar Jesus? Deixa eu lhe dizer, a nossa responsabilidade não é convencer ninguém. Para isso existe a pessoa do Espírito Santo. A nossa responsabilidade e compromisso é anunciar o evangelho a todos aqueles que chegarem a nós. Caleb, mas eu não fui chamado para ser um evangelista em tempo integral. Caleb, eu não fui chamado para ser um missionário do outro lado do país. Deixa eu lhe falar, você está enganado. Todo cristão, automaticamente, quando aceita Cristo, foi chamado para uma missão, de anunciar o evangelho e ser uma testemunha. É interessante que a condição de testemunha não se limita a alguém que atravessa um continente a outro para falar de Jesus, mas é alguém que dentro da sua casa é um missionário, no seu trabalho é um missionário, na sua escola é um missionário, na faculdade é um missionário, no ambiente dos amigos é um missionário, quando ele está na rua ele é um missionário, com a sua vida e até mesmo de boca fechada, ele é um missionário. Caleb, mas eu sou um advogado, então deixa eu lhe falar, você na verdade é um missionário disfarçado de advogado. Caleb, eu sou um médico, você é um médico. Você é um missionário disfarçado de médico. Caleb, eu sou um profissional liberal, um autônomo, eu sou um concursado, eu sou um gari, eu simplesmente varro a rua da minha cidade. Então eu quero lhe dizer, através do seu serviço, da sua postura, as pessoas vão saber que existe alguém dentro da sua vida que lhe salvou e deseja salvar a vida delas também. Jesus disse, perguntando para os discípulos, que dizem as pessoas ser o filho do homem? E eles disseram, olha Senhor, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, João Batista, Elias. Outros dizem que o Senhor é até mesmo Jeremias. E Jesus pergunta, e vocês que estão andando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro prontamente se levanta e responde, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vem e dá uma palavra profética sobre Pedro. E ao mesmo tempo, ele também já dá uma palavra sobre todos os discípulos que eram ali a primeira igreja. Ele diz, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu é Pedro, tu é uma pedra, uma pedrinha, tu é um fragmento, tu és Petros, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus está dizendo, sobre mim eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Cara, que impressionante isso. Jesus está dizendo, à medida que a igreja resolve atacar as fortalezas do inimigo, as portas não ficarão fechadas para uma igreja que se dispõe a colocar o pé na porta, entrar inferno adentro e resgatar as almas que estão perdidas. Aí Jesus termina o texto, a declaração, e ele diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Jesus está dizendo, eu estou dando autoridade para você. A igreja não foi fundada em cima de um homem chamado Pedro, mas sim a partir do próprio Senhor Jesus é que a igreja está estabelecida em cima da rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero apenas deixar aqui essa introdução para deixar o seu coração queimando. E na próxima aula, na aula 2, agora na sequência, nós vamos estudar, entender um pouco sobre a preparação para eu e você cumprirmos o nosso chamado como missionários e evangelistas desta geração. Até a próxima aula.